Continuando nossa série de sermões no Evangelho de Mateus, o Mestre e os seus discípulos. Hoje nós vamos ver Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O principal documento do cidadão brasileiro é o RG, sigla que significa Registro Geral. Os mais antigos conhecem esse documento como identidade. Então, se alguém te pede a sua identidade, você apresenta o RG. De uns anos para cá, você pode apresentar lá a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, mas o principal é o RG. E o que compõe o RG? O RG ele tem a sua fotografia 3x4, a sua assinatura, o seu nome completo, os nomes dos seus pais, sua data e local de nascimentos e um número, que é o número do registro geral. Às vezes pode ter outros números também, como o número do CPF, pode ter também, em alguns casos, o tipo sanguíneo. E esse documento, como eu disse, ele é conhecido como documento de identidade. Mas fala sério, essa é a sua identidade? Na maioria dos casos, pense no seu RG. Você gosta da foto do seu RG? A maioria de nós não gosta, né? A maioria de nós olha para a foto do RG e fala assim, meu Deus, que coisa horrorosa. Meu cabelo está feio, minha cara está esquisita. A gente não pode dizer que, de fato, aquele pedaço de papel nos identifica, mostra quem nós realmente somos. É apenas um documento oficial para que a gente possa preencher documentos, para que a gente possa se locomover e se identificar. Mas esse documento e qualquer outro documento que a gente possua não identifica, não diz quem nós somos, não é a nossa identidade. Aí eu te faço uma pergunta. Se o RG não te identifica de fato, quem é você? Quem sou eu? Os filósofos do passado e do presente tentam responder essa pergunta. Quem sou eu? Você já se fez essa pergunta? Quem é você? Quem sou eu? Muitas vezes, o eu que os outros enxergam não é real. Você quer um exemplo? As redes sociais. Rede social também, quando você olha para a rede social de alguém ou a sua própria rede social, você não tem ali como identificar quem é aquela pessoa. Por quê? Porque o dono da rede social, ele só vai postar aquilo que lhe é conveniente. Geralmente, você não posta coisa ruim a seu respeito no Facebook, no Instagram ou em qualquer outra rede social. Você vai postar momentos felizes. Então, a rede social também, meus irmãos, não é capaz de nos identificar. Dizer que você conhece uma outra pessoa apenas olhando para o seu Facebook ou para o seu Instagram é a mesma coisa que você molhar apenas a palma da sua mão na água e dizer que conhece o oceano inteiro. Então, rede social não nos identifica. Rede social não mostra quem somos nós, qual é a nossa identidade. E não são apenas as outras pessoas que não nos conhecem. A gente mesmo não se conhece. Tem um filme antigo chamado O Show de Truman, um filme com Jim Carrey de 1998. E nesse filme é apresentado a vida de
Truman, um homem casado, com um emprego, tranquilo, tem a sua vida lá pacata. Só que Truman começa a desconfiar de algumas coisas durante a história. Começa a perceber que algo de errado não está certo. Até que então ele descobre que a sua vida nada mais é do que um grande reality show. Ele descobre câmeras escondidas. Ele descobre que até mesmo todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor são atores e atrizes. Até a sua própria esposa e os seus próprios pais não são de verdade. São atores. E é interessante que quando Truman tenta descobrir quem ele realmente é, quem revela a sua verdadeira identidade é o criador e o diretor do programa, que interessantemente chama-se Christophe. Christophe, com F no final. E Christophe diz para ele, para Truman, quem ele de fato era. Agora, meus irmãos, Cristo, sem o F no final, é o nosso Criador. É aquele que dirige as nossas vidas. É o único que sabe a nossa verdadeira identidade. O único que nos conhece é Cristo, é Deus. As pessoas não sabem quem realmente você é. Você mesmo não sabe quem realmente você é. Cristo sabe. Foi Cristo quem te fez. E é Cristo quem dirige os seus passos. Ele sabe quem cada um de nós somos. Ele sabe quem é o seu povo, quem é a sua igreja. E diferentemente do filme do Truman, do show de Truman, Cristo não esconde de nós a nossa identidade. A gente não tem que buscar descobrir a nossa identidade como o Truman do filme, mas Ele, através das Escrituras, da sua palavra, Ele revela a nós quem nós somos, qual é a nossa verdadeira identidade. Quem nós somos? Em poucas palavras, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. É isso que Jesus vai dizer aqui, é esse o tema do nosso sermão, a identidade, a nossa identidade, a identidade do discípulo. E meus irmãos, essa é uma continuação do sermão da semana passada. Semana passada nós vimos o caráter dos discípulos. Os discípulos são felizes, são bem-aventurados, mesmo em situações adversas. Os discípulos de Jesus, eles são felizes e por causa do seu caráter, eles são perseguidos. Eles serão perseguidos. A igreja será perseguida, porque a igreja é diferente do mundo, é oposta ao mundo. E a igreja, meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles fazem a diferença. Assim como o sal e a luz. Assim como um churrasco é intragável sem sal, assim como não dá para se viver sem luz, assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos sal, somos luz, nós fazemos a diferença neste mundo. Olha para o versículo 13, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Observe aqui, Jesus ele está fazendo uma declaração. É interessante que Jesus ele não está falando assim, vocês devem ser o sal da terra. Vocês têm que se esforçar, têm que buscar ser o sal da terra. Ele não diz isso. Não cabe a nós. Não é o nosso esforço. Mas ele diz, vós sois. Vocês são. Vocês são o sal da terra. Jesus aqui, meus irmãos, ele não está dando uma ordem ou fazendo um pedido, mas ele está apenas identificando os seus discípulos, mostrando para eles quem eles são. Então, quem você é? Se você tiver uma crise de identidade e perguntar quem sou eu, Jesus responde para você, você é o sal da terra. Mas presta atenção numa outra coisa que esse versículo nos mostra. Ele não diz, tu és o sal da terra, mas ele diz, vós sois. O ponto aqui é que Jesus está apontando para a coletividade, para o corpo.
A igreja como um todo, não individualmente somente, mas todo o corpo de Cristo, toda a família da fé, todos os seus discípulos, eles são chamados por Jesus como o sal da terra. O sal, ele não se torna sal, você não fabrica sal. O sal está disponível na natureza, ele é sal. E é interessante que você não chama de sal só o grãozinho, você chama de sal o volume todo do pacote, né? Tudo aquilo ali você não fala que são sais, mas é o sal. E Jesus, meus irmãos, ele fala justamente isso a todos os seus discípulos. Alguns anos atrás, começou um movimento chamado de os desigrejados. Quem são os desigrejados? Desigrejados são pessoas que dizem serem cristãs, que pularam em várias e várias igrejas, foram membros de diversas igrejas e hoje não frequentam mais nenhuma igreja. E eles dizem que eles são cristãos, mas na sua própria casa, individualmente. Então em casa eles oram, eles leem a Bíblia, eles assistem lá uma pregação, um estudo bíblico pela internet. Alguns chegam ao ponto de tomarem a ceia sozinhos nas suas casas. Só que Jesus, a palavra de Deus, nos mostra algo que é o oposto. Abraão, quando foi chamado por Deus, veja, Deus chamou um homem, Abraão, só que ele diz que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Que de Abraão sairia uma grande nação. Ou seja, Deus não lida apenas com indivíduos, Deus lida com um grupo, Deus lida com um corpo, Deus lida com a sua própria igreja. Irmãos, a nossa geração, o mal de não se conhecer, de não ter a convivência, é cada vez mais evidente. Veja, de novo, vós sois. Não é individual que Jesus está falando aqui, é coletivo, é corpo. Olha para os adolescentes de hoje em dia. Os adolescentes, eles não convivem mais, muitos deles. Os adolescentes de hoje em dia, e jovens também, eles ficam com fone de ouvido e com uma tela brilhante na sua frente. Uma vez eu fui num lugar que tinham vários adolescentes e estava todo mundo assim. Eles não se conversavam. E o que é pior, quando se conversavam através do WhatsApp. Mas isso não acontece apenas no meio de adolescentes. No meio dos adultos também acontece. Na nossa geração, meus irmãos, os membros de igrejas não se conhecem. A gente vem domingo para o culto, a gente senta perto um do outro, atrás, na frente um do outro, mas a gente não se conhece. O máximo é saber o nome do outro. A gente não se conhece, a gente mal conversa. A gente não sabe a profissão do outro, onde o outro trabalha, onde o outro mora, a gente não se frequenta, a gente não se visita, diferentemente da igreja primitiva de Atos 2, que eles partiam o pão de casa em casa, que eles conviviam, que eles tinham laços de amizade. E ser sal da terra, quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, é estarem todos juntos. E eu creio, meus irmãos, que esse mal que assola a igreja dos nossos dias é a ausência do discipulado. Jesus estava falando aqui, lembre-se, no versículo 1 de Mateus 5, ele falou aos seus discípulos. A igreja é formada por discípulos, e os discípulos eles estão sempre juntos, eles se conhecem, eles convivem, eles são amigos, eles são o sal da terra. Eles vão cada um para as suas atribuições, para as suas casas. Daqui a pouco cada um de nós vamos para as nossas casas. Amanhã cada um de nós vamos para os nossos locais de trabalho, para a nossa escola, faculdade. Mas nós não deixamos de ser corpo. E Jesus, meus irmãos, ele fala que nós somos o sal da terra. E o que o sal faz? Eu vou destacar aqui 3 funções do sal. A primeira é o seu poder conservante. O sal ele tem um poder conservante. Jesus ele estava falando aqui numa época em que não havia geladeira, não havia energia elétrica, e o sal era um dos meios usados para se conservar alimentos. Até hoje você encontra alimentos com essa forma de conservação no mercado. Então você tem, por exemplo, no mercado o charque, que é aquela carne seca.
Você tem o bacalhau, que também é salgado. Você tem aquelas conservas de legumes, né, que também são colocados em água com sal, em salmouras. E o sal tem então o poder de preservar que os alimentos estraguem. Preserva por um mais tempo a validade dos alimentos. Assim é a igreja. A igreja, ela tem ação preservadora no mundo, na terra, preservando o mundo do pecado. Os discípulos, eles agem como preservadores do avanço do mal no mundo. Com o seu testemunho, através das palavras e ações, a igreja refreia o avanço do mal no mundo. Então, lá no seu trabalho, por exemplo, quando você conversa com alguém, quando você aconselha alguém, quando você ora por alguém, você está preservando aquela pessoa de fazer um mal contra ela ou contra outra pessoa. Deixa eu dar um exemplo aqui, permitam-me dar um exemplo pessoal. Desde 2016, como muitos dos irmãos sabem, eu atuo como capelão voluntário na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E desde 2016, graças a Deus, eu tive o privilégio de pregar a palavra de Deus para vários policiais, bombeiros e policiais rodoviários. Mas não somente pregar e ensiná-los, mas conversar com eles. Deus me deu o privilégio, por exemplo, de evitar um suicídio de um policial. Deus me deu o privilégio, por exemplo, de aconselhar um policial em depressão, em aconselhar policiais a voltarem a estudar, a aconselharem policiais, aliás, animar policiais que estavam desanimados. Então você percebe, o poder preservador do sal é evitar que coisas estraguem. A igreja no mundo, na terra, ela abençoa pessoas, fazendo com que pessoas se afastem do mal através do Evangelho. E o Evangelho, ele pode atingir, ele vai atingir a vida, a alma da pessoa, e algumas pessoas serão convertidas pela pregação da igreja, mas também através da graça comum. Pode ser que várias pessoas com quem nós tenhamos contato não vão se converter, mas nessa terra elas serão abençoadas através de nós. Com uma palavra, com uma oração, com um conselho, com o simples ouvido. Não sei se você já percebeu, uma grande carência da nossa sociedade é ser ouvido. É ter alguém para ouvir. Por isso que muitas vezes as pessoas pagam e pagam caro terapeutas só para ouvir. Mas a igreja, ela precisa ter esse papel de preservar o mal, fazendo o bem. Outro exemplo que nós temos, meus irmãos, é o Tarde Feliz com Jesus, que é feito aqui na nossa igreja. Vem crianças de fora e tem crianças da igreja também. Crianças que poderiam fazer outras coisas, vêm para a igreja aprender da palavra de Deus. E assim, elas são preservadas do mal, elas são preservadas do mundo. A escola dominical, a mesma coisa. Então você percebe que a igreja, ela age preservando. Deixa eu te dar mais um outro exemplo, um final agora. Ano passado nós fizemos algumas homenagens a alguns profissionais. Nós tivemos o privilégio, a nossa igreja teve o privilégio de fazer a homenagem a alguns professores. Depois que nós terminamos ali, nós oramos com os professores, levamos uma palavra, preparamos uma mesa com um café para eles, 50 professores. Alguns me procuraram e falaram assim: muito obrigado porque eu estava desanimado. E a palavra que vocês trouxeram, o ânimo que vocês trouxeram fizeram bem para a gente. Pessoas que estavam a ponto de fazer uma besteira. Olha, muito obrigado, olha, eu fui aliviado, eu estava aflito, eu fui socorrido. Percebe como a nossa igreja, como a igreja de Cristo é o sal preservando o mundo do mal, com pequenas coisas. E não é somente, como eu disse, o corpo somente, o corpo faz essas coisas, mas no indivíduo também, no seu trabalho, na sua casa, na sua convivência, a sua presença preserva o mal. Segundo, o sal ele também confere sabor, como nós vimos aqui, não dá para comer churrasco sem sal, fica intragável, não é gostoso. Se você teve já a experiência, a má experiência de ser internado no hospital, você deve ter provado da comida de hospital. Lembra da comida de hospital?
Qual que é o sabor da comida de hospital? Não tem sabor. Não tem gosto aquele negócio. Ele serve para alimentar, nutrientes, mas não tem sal. Então você percebe que o sal ele faz a diferença para também dar sabor. É o que Jesus diz aqui, né? Que o sal ele tem sabor. E muitas vezes não é simplesmente a quantidade de sal, mas a sua presença. Eu sou hipertenso. Talvez alguns de vocês também sejam hipertensos. E o que o cardiologista fala? A primeira coisa que o cardiologista fala para o hipertenso: reduz o sal. Reduz, não corta. Então, por exemplo, em casa, quando eu, a Ana, a gente cozinha, a gente capricha nos condimentos, nos temperos. Cebola, alho poró, mostarda, gengibre, azeite, limão, pimentão. Então a gente varia nos temperos para quê? Orégano, para quê? Para diminuir o sal. Mas não é zero sal, é menos sal, é pouco sal, mas ele está presente. Mesmo que tenha pouco, ele está presente. O que isso significa? Significa que mesmo uma igreja pequena, ela faz diferença numa cidade. Ela faz diferença num bairro. Às vezes a gente se impressiona, e a gente que é pastor se impressiona mais ainda, é um pecado dos pastores, com igrejas grandes. Olha essa igreja que grande, olha esse templo maravilhoso, magnífico. Mas, meus irmãos, muitas vezes, pequenas congregações, como a nossa, nas mãos do Senhor Jesus, fazem uma enorme diferença numa cidade. Uma pitada de sal faz diferença. Uma pitada de sal faz diferença. Então não é o tamanho, é a presença. Mesmo que uma igreja gigantesca esteja numa cidade, mas se ela não for sal, se ela viver para dentro, se ela estiver no saleiro lá fechado, ela não vai fazer diferença. O sal ele tem que sair do saleiro e salgar o alimento. Vós sois o sal da terra. Tem que salgar a terra, tem que salgar o povo, tem que salgar a cidade, tem que fazer a diferença na cidade, na vida das pessoas. Então nós como igreja, nós temos que ter esse foco. Nós como igreja, nós temos essa identidade na cidade de Adamantina. Fazer a diferença. Dar sabor à vida das pessoas. E como é que a gente faz isso, pastor? Eu vou te dar alguns exemplos. Jesus ele nos mostra, nós vimos no domingo passado, que os discípulos eles são bem-aventurados, eles são felizes. E o cristão é aquela pessoa que leva alegria nos lugares onde ele chega. Eu tive um pastor, eu e a Ana tivemos um pastor quando a gente era mais novo, que antes dele ser pastor, ele era policial civil. Ele era escrivão da Polícia Civil, antes dele ser pastor. E ele era, obviamente, crente, ia para a igreja domingo, tudo. E quando chegava na segunda-feira, ele ia para a delegacia, trabalhar na delegacia. E ele chegava todo feliz, todo contente segunda-feira de manhã. Como é que são os seus colegas de trabalho segunda-feira de manhã? Mal-humorados, né? E aí ele chegava, bom dia! E aí os outros colegas ali, bom dia por quê? Segunda-feira brava. Eu falo assim, bom dia porque Deus nos deu vida. O cristão, ele chega na segunda-feira de manhã, ele é radiante, porque ele participou do culto domingo à noite, porque ele encontrou com os irmãos que ele não viu durante a semana, porque ele louvou, porque ele adorou, porque ele participou da mesa do Senhor. Então ele salga a vida das pessoas, porque ele tem alegria, ele é bem-aventurado, ele é salvo. Então amanhã você vai chegar no seu trabalho, as pessoas vão estar mal-humoradas, vão estar de ressaca, vão estar chateadas, acabou o domingo, que tédio. Não, acabou o domingo, agora eu vou salgar a vida das pessoas, vou fazer a diferença na vida das pessoas, vou levar a alegria de Cristo para as pessoas. O cristão, meus irmãos, ele é um pacificador. Nós vimos isso no domingo passado, ele é um agente da paz. Então, num mundo que vive em guerra, num mundo em que as pessoas não se falam, o cristão é aquela pessoa que vai pacificar, que vai chegar onde ele estiver, na sua família, no seu trabalho, onde quer que Deus o envie, ele vai ser um agente de reconciliação.
Você se agrada de ver pessoas brigadas? Você é aquela pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo? O ímpio gosta de ver o circo pegar fogo. O cristão não. O cristão ele é um pacificador. Ele leva a vida. Ele traz sabor à vida das pessoas. Ele se esforça para que pessoas vivam bem. O cristão também, ele tem esperança. Veja, você tem esperança em Jesus Cristo, então você leva esperança para as pessoas que estão sem esperança. As pessoas, meus irmãos, o mundo coloca esperança em vários lugares. Colocam esperança no governo, colocam esperança no dinheiro, colocam esperança em si mesmo, na sua própria carreira profissional, colocam esperança em diversas coisas que eles idolatram. Só que eles perdem esperanças. Governos mudam, o trabalho muda, a família muda, nós mesmos mudamos, Deus não muda. Por isso a nossa esperança está no Senhor. Então a gente chega no local de trabalho, a gente chega na nossa família, no meio dos nossos parentes que não têm essa esperança, e você diz o seguinte: eu tenho esperança, eu quero te trazer esperança, a esperança está em Jesus. Isso salga a vida das pessoas, dá sabor. Mas em terceiro lugar, o sal ele é antisséptico. Se você gargarejar água morna com sal, não sei se você já fez isso, água morna com sal ela vai agir como antisséptico e vai matar as bactérias da sua boca. É melhor que qualquer Listerine, qualquer antisséptico de farmácia. Também existem estudos que se você usar água morna com sal para lavar as vias aéreas, principalmente se você tiver sinusite ou rinite, aquilo vai ajudar a tirar toda a secreção ali das vias aéreas do sistema respiratório. Então o sal ele tem esse poder até mesmo medicinal, antisséptico. Só que como todo antisséptico, ele vai arder. Ele vai arder. Lembra do mentiolate que ardia? É um antisséptico. Uma solução de sal, ela vai incomodar, ela vai dar aquele ardor, ela vai fazer com que a gente sinta um gosto desagradável na boca. E assim como um antisséptico arde e incomoda, a igreja também na terra incomoda. Sim, porque algumas pessoas a igreja vai dar sabor, vai levar alegria, esperança, paz, mas vai ter gente que não vai gostar. Vai ter gente que vai ficar incomodado. Vai ter gente que vai falar assim: o que esse crente está fazendo aqui? O que essa igreja está fazendo aqui? Tem pessoas que não gostam, e você deve conhecer gente assim. Tem pessoa que não gosta de cristão. Tem pessoa que não gosta de igreja. Tem pessoa que não gosta de Cristo, que não ama Cristo. E aí o que vai acontecer? Perseguição. E vejam, essas pessoas, elas não entendem, claro que elas não vão entender, elas não têm o Espírito Santo, que a igreja está presente no mundo para o bem do mundo. O antisséptico ele não age assim para o bem da nossa saúde, para matar as bactérias. A igreja está justamente para isso, para evitar que o mal atue na vida das pessoas. Mas muitas pessoas, aqueles que não têm o Espírito, não vão compreender isso e vão perseguir a igreja. Pedro escreveu, meus irmãos, lá em 1 Pedro capítulo 4, que é normal o cristão sofrer por causa da sua fé. Então, se você, seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua sala de aula, se você estiver sendo perseguido por causa da sua fé, Pedro vai dizer lá em 1 Pedro capítulo 4, alegre-se! Jesus vai dizer aqui no versículo 12 de Mateus 5, regozije-se e exulte. O seu galardão é grande. O sal incomoda. Mas preste atenção, preste bem atenção. A igreja ela precisa fazer a diferença. Seja dando sabor à vida das pessoas, sendo preservando as pessoas do mal, seja agindo como refreadora do mal, no caso do antisséptico. E quando o sal perde o sabor, diz Jesus, ele serve apenas para ser pisado pelos homens, diz aqui o versículo 13. Por que Jesus disse isso? De onde que vinha o sal que aquelas pessoas consumiam? Esse sal, ele vinha das salinas do Mar Morto, aquela região lá onde
mais ao sul da Palestina. Lá a concentração de sal é muito grande. Acontece que com o tempo e com as chuvas, o sal ficava lavado. E com esse processo, passava o tempo, chovia muito, lavava o sal perdia a sua principal propriedade, que é dar sabor. Então ele não prestava para mais nada. Aí o que as pessoas faziam com aquele sal que não prestava, aquele sal sem sabor? Eles usavam para fazer estradas. Por isso que Jesus fala, não serve para mais nada a não ser pisado pelos homens. Da mesma forma, meus irmãos, enquanto nós estivermos vivos nessa terra, nós estamos como sal da terra aqui. Vai chegar uma hora que a nossa vida vai terminar e nós seremos pisados pelos homens. Como? A gente não vai voltar para o pó? A gente não vai voltar para a terra? As pessoas não pisam na terra? Então, enquanto a gente tiver vida, sejamos sal da terra. Sejamos, de fato, agentes do Senhor para preservar, para conferir sabor, para fazer diferença na vida dessa terra. Mas Jesus nos diz que a nossa identidade é que nós somos o sal da terra, mas nós também somos a luz do mundo. O versículo 14 e o 15: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Primeira coisa que Deus criou foi o quê? A luz. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A luz, ela não se mistura com as trevas. A luz é o oposto das trevas. Perceba que para que Deus pudesse criar todas as demais coisas, Ele primeiro criou a luz. Por quê? Porque é a luz da vida. Só que, veja, os filhos da luz, assim como a luz não se mistura com as trevas, os filhos da luz, eles são diferentes dos filhos das trevas. No século XVIII, o século XVIII foi marcado pelo advento de um movimento filosófico chamado Iluminismo. E o que era o Iluminismo? O Iluminismo foi um movimento intelectual e filosófico que defendia a liberdade, o progresso, o naturalismo e principalmente o racionalismo. Esse século XVIII, o século do Iluminismo, é conhecido também como o século das luzes. E por que isso? O pessoal que defendia essas teorias iluministas, eles diziam basicamente que o homem não precisava mais de Deus. O homem não precisa mais de Deus, o homem não precisa da igreja, o homem ele consegue encontrar todas as respostas através da própria razão, através das pesquisas e descobertas. Foi aí que despontaram vários pensadores que disseram que Deus está morto. Para que eu preciso de Deus? Eu tenho a mim mesmo, eu tenho a minha mente, eu posso pensar, eu posso fazer descobertas. Uma coisa boa que aconteceu nesse período é que a ciência despontou, a ciência cresceu no mundo. Só que o que é que acontece? Os mesmos pensadores e cientistas que diziam que Deus não existe, que Deus está morto, que nós não precisamos de Deus, não precisamos da igreja, que não é para adorar a Deus, eles passaram a adorar um outro Deus, ou melhor, um falso Deus, chamado ciência. A ciência passou a ser o Deus dessas pessoas. Isso se arrasta até hoje. Até hoje, professores universitários se acham deuses. E aí de você, se você discordar de um. Homens de jaleco branco, a ciência, se acham deuses. Deus não existe, o que existe é a ciência. O que existem são as teorias. Mas eles se dizem a luz. Esse pessoal se diz que eles são a luz do mundo. Eles trazem iluminação para o mundo. Mas Jesus fala o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não são os cientistas a luz do mundo. Não são os professores a luz do mundo. Não são os pensadores a luz do mundo. Não é qualquer ímpio que seja a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo.
A igreja é quem brilha a verdadeira luz do mundo. E para que a luz brilhe, ela precisa estar numa posição de destaque. Jesus ele fala que não se esconde a cidade edificada sobre um monte. Ou seja, uma cidade, vamos pensar aqui que Jesus está falando da própria Jerusalém. Jerusalém ela ficava no topo de um monte, o Monte Sião. Quando as pessoas se aproximavam de Jerusalém, para você chegar em Jerusalém, você tinha que subir o monte. Então Jerusalém ela ficava bem no alto do monte, bem visível, numa posição de destaque. E Jerusalém era o local que representava a habitação de Deus, onde estava o templo, a habitação de Deus. Então todo mundo que olhava para Jerusalém, no alto do monte, via o destaque que ela tinha. Assim é a igreja. A igreja ela não pode ficar fechada dentro de quatro paredes. Uma lâmpada só tem utilidade quando ela está no alto. Uma lâmpada guardada no armário, ela não ilumina nada. Ela não faz nada. É só um objeto sem valor, sem utilidade. Quando você compra uma lâmpada, você coloca no lugar de destaque na sua casa para iluminar o ambiente. Assim a igreja ela deve fazer a diferença no mundo. Ela não pode ficar, nós não podemos apenas nos contentar a nos reunirmos aqui dentro, a ficarmos aqui dentro tudo muito mais tranquilo. Agora lá fora, no mundo, a luz do mundo, diz Jesus aqui, é lá que nós fazemos a diferença. Por isso que quando nós lemos lá em 1 Pedro, Jesus ele disse que Pedro disse, e Pedro estava aqui, obviamente, que nós fomos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. E a luz, meus irmãos, ela dá vida. Sem luz não existe vida. Sem luz não existe alegria. Por isso que eu falei daquele pastor que quando ele chegava no seu ambiente de trabalho, ele chegava com alegria. Da mesma forma como o sal ele traz aquele sabor que alegra, a luz também ela traz alegria. Pessoas que estão em depressão, pessoas que estão tristes, elas não gostam de luz. Elas gostam de ficar fechadas em lugares escuros, porque elas estão tristes. Agora pessoas alegres, quando elas veem um dia ensolarado, elas ficam felizes, porque a luz é alegria. Você deve se lembrar, especialmente as crianças, de um filme da Disney chamado Divertidamente. Divertidamente conta a história de uma menina, e ali as emoções daquela menina e dos outros personagens também são retratados como personagens também. Você se lembra desse filme? Você se lembra da personagem Alegria? A personagem Alegria era a única que tinha luz ao seu redor. A Alegria ela tinha um contorno de luz, ela brilhava. Assim é a igreja. A igreja brilha na escuridão do mundo, na escuridão, nas trevas do mundo. Você vai para o seu local de trabalho amanhã, para a sua sala de aula amanhã, você vai brilhar, vai fazer a diferença. Não porque você tem luz própria. Veja, Jesus ele disse aos discípulos que eles são luz do mundo, mas lá em João 8 ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Peraí, mas quem é a luz do mundo? É ele ou somos nós? Deixa eu tentar te explicar. Quando eu estava vindo aqui para a igreja, subindo aqui, o que eu dei de cara? A lua. Não sei se você já olhou para a lua hoje. Lua cheia, grande. Está bem bonita a lua lá fora. Depois você vai, antes que chova de novo, quando terminar o culto, você vai lá fora e olha para cima. A lua está bonita. Lua cheia, brilhante, iluminada. Só que você sabe, né? A lua não tem luz própria. Que luz é aquela que a lua cheia brilha? É a luz do sol. A luz do sol reflete na lua e assim a lua ilumina a terra. Assim é a igreja. A luz de Cristo reflete na igreja e assim a igreja ilumina o mundo. Nós não temos luz própria. Se você tem Cristo, você é a luz do mundo. Você brilha a luz de Cristo brilha através de você. E queridos irmãos, é verdade. Assim como o antisséptico incomoda pessoas, a luz incomoda também algumas pessoas.
Morcegos não gostam de luz. Você já teve o desprazer de topar com um morcego? Você entrar no lugar, acender a luz e o morcego ficar batendo as asas que nem... porque ele não gosta da luz. Você já teve o desprazer de chegar na cozinha de madrugada e acender a luz e ter uma barata bem no meio da cozinha? E quando você acende a luz, ela corre, vai para debaixo de um armário, para debaixo da geladeira? Por que ela faz isso? Porque baratas não gostam de luz. Existem alguns animais que não gostam de luz. O mundo não gosta da luz. O mundo, ele vai fugir da luz de Jesus Cristo. João capítulo 3, versículos 18 a 21 diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por que o mundo não gosta da luz? Simples. Quando você vai fazer uma faxina na sua casa, o que você faz? Geralmente a gente faz faxina durante o dia, né? Abre janelas, acende as luzes. E para que a gente faz isso? Porque a luz revela sujeira. A luz mostra onde está sujo, os cantinhos, os lugares sujos. Então você precisa de luz para você enxergar a sujeira e você fazer a sua faxina. Você vai comprar um carro usado, você não vai comprar à noite. Preferencialmente você não vai comprar também num dia nublado, vai comprar num dia ensolarado. Por quê? Porque com a luz do sol você vai enxergar qualquer imperfeição que tenha naquele carro. Então a luz, meus irmãos, ela faz exatamente isso. Ela revela aquilo que não presta. Revela sujeira, revela imperfeições, revela coisas estragadas. A luz, ela revela pecado. Por isso que os pecadores não gostam da luz. Por isso que o mundo persegue a igreja. Porque o mundo quer continuar vivendo no seu pecado. E a igreja chega e diz: arrependam-se. Por que João Batista foi preso por Herodes e depois foi decapitado? Justamente por isso. Porque ele chegou para Herodes e falou para Herodes que não era lícito ele tomar a sua cunhada como esposa. Por que Elias, nós vimos hoje de manhã, foi perseguido por Acabe e por Jezabel? Porque esse casal era um casal idólatra e Elias pregava que só o Senhor é Deus. Então, a partir do momento que a igreja pregar o evangelho, algumas pessoas vão se converter, é verdade, mas muitas outras vão ficar incomodadas. A luz incomoda. A luz incomoda morcego, a luz incomoda barata, a luz incomoda pecadores. Só que Jesus ele vai dizer: vocês são bem-aventurados. Vocês são perseguidos, vocês são bem-aventurados. Mas o texto termina aqui no versículo 16 dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando a gente brilha a luz de Cristo, alguma coisa acontece. A luz, ela mexe com as pessoas. Algumas vão gostar da luz. Algumas pessoas serão gratas, ficarão felizes com a presença da igreja no mundo. Como aqueles professores que foram homenageados, que ganharam uma Bíblia, que ganharam um café. Algumas pessoas vão chegar para você e falar assim: muito obrigado, você orou por mim. Muito obrigado, você me escutou. Algumas pessoas vão chegar para você e elas serão gratas, felizes pela sua presença, pela diferença que você vai fazer na vida delas. E elas vão glorificar a Deus. Elas vão louvar a Deus. Mesmo sendo ímpias, elas vão louvar a Deus. Só que outras pessoas também vão fazer com que Deus seja glorificado. Como? Quando pessoas que se incomodam com a luz perseguem a igreja, Deus da mesma forma é glorificado. Porque a igreja está fazendo a diferença. A igreja está sendo luz. Se você não faz diferença, então algo de errado está acontecendo. Então a luz não está brilhando. Algo não está certo.
mas Deus é glorificado em toda e qualquer situação, porque nós somos a luz do mundo. O pastor Heber Júnior ele dá uma ilustração muito interessante falando sobre isso. Ele diz que a canoa é útil quando ela está na água, rodeada de água. O problema é quando a água entra na canoa. Aí a canoa vai afundar. A igreja ela está presente no mundo. O mundo não pode entrar na igreja. Mas a igreja está presente no mundo e a igreja faz a diferença no mundo. Ela salga, ela brilha. Então, meus irmãos, essa é a nossa identidade. Como igreja, o que nós podemos fazer mais por essa cidade? Pense comigo. Como que a nossa igreja pode abençoar mais a cidade de Adamantina? O que nós podemos fazer por esse povo? Individualmente, como nós podemos abençoar mais as pessoas do nosso convívio? Observe as pessoas. São carentes. Faça a diferença. Salgue, brilhe, para que assim Deus seja glorificado na vida da nossa igreja e na vida de cada um de nós. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.